Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Tudo bem com todos? Espero que esteja tudo bem com vocês. Todos que entraram estão me ouvindo? Pode dar um ok aí no chat, tá? Tudo ok, pessoal? Ok. Meus alunos, mais uma vez é um prazer, né? Nós estarmos aqui nesta manhã para iniciarmos mais uma aula. Eu vou compartilhar com vocês já de cara a nossa tela aí. Para abordarmos assuntos com relação à nossa aula aí para a terceira série aí do CEPI Silvio de Mello, né, para componente de física, tá bom? Só compartilhando aí a nossa tela. Então nós temos aí a nossa tela, né? Nós vamos tratar a respeito de potência. Se vocês perceberem, nós chegamos até a fazermos alguns laboratórios, né? Um estudo de caso que eu passei sobre esse tema. Investigação, né? A princípio eu pedi que investigassem a respeito da conta, né, de energia elétrica, e depois, um caso, eu pedi que investigasse a respeito de uma possibilidade de trocas, né, de energia elétrica. Então, você vai ver que o assunto para a aula de hoje, você vai perceber que vai ficar mais leve. Por quê, meus alunos? Porque aquele aluno que fez o laboratório, que é uma parte importante da física, porque a física é uma ciência experimental. Você não tem somente a parte teórica, que é essas aulas que nós temos aqui, né? Nós temos também a necessidade da parte experimental. E aí nós temos essa parte experimental lá no laboratório, tá bom? Então o assunto é potência elétrica, né? Nós vamos começar hoje a ideia introdutória aí do assunto, tá bom? Formalizar aquilo que nós já conhecemos um pouco, né? Então, olha só, quando nós falamos a respeito de potência, o que vem na sua mente? O que é potência? Pensa um pouco, vamos pensar um pouco. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu abro espaço, tá? É só levantar a mãozinha. Se quiser comentar no chat também, aí eu interajo com a galera, tá? O que vem na sua mente quando falamos de potência? Vamos pensar mais um pouquinho a respeito de potência. E quando nós falamos a respeito ainda de o que vem na sua mente quando falamos de potência elétrica? Quando falamos ainda de observe que no primeiro questionamento que eu falei com vocês, eu falei assim, quando nós falamos de potência, o que vem na sua mente, né? E depois eu coloquei mais o seguinte: o que vem na sua mente quando nós falamos a respeito de potência elétrica?
Então, quando nós pensamos, meus alunos, aí a respeito de potência, nós pensamos algo que vai exigir muito, que exige muito, ou que oferece muito. Por exemplo, eu posso dizer assim, por exemplo, para uma pessoa, você tem um potencial incrível, né? Então quer dizer que essa pessoa, ela tem muito para oferecer, né? Posso dizer que um carro tem grande potência, né? No início da construção de veículos, né, nós tínhamos carros com grande potência e, consequentemente, grande consumo. Olha só que eu já estou começando a falar um pouco desse conceito aí que nós temos, né, do conceito que nós temos de, voltando aí o vídeo, né? Observe então que eu já comecei a comentar com vocês aí a ideia de potência e consumo, né? Então, quando eu tenho um carro, por exemplo, quando nós tínhamos um carro mais antigo, né, nós tínhamos um caso de muita potência e muito consumo. Agora, com o desenvolvimento da tecnologia, hoje nós temos carro de muita potência, mas com um consumo bem menor do que aquele veículo que era produzido anteriormente. Anteriormente, talvez nós tínhamos menos potência do que os atuais carros, vamos assim dizer, com mais consumo do que os carros atuais. Ou seja, com os estudos, a humanidade conseguiu aumentar a potência e diminuir o consumo. Isso é um desafio para a engenharia, entendeu? Isso é um desafio para a ciência, né? Que são duas coisas que são inversamente proporcionais, né? Consumo e potência, né? É um desafio. Então, olha só, vamos ainda pensar aqui a respeito. Aí ele vem com o seguinte questionamento. Essa pergunta até está no nosso livro-texto, né? Ele fala o seguinte, ó, por que mesmo as cidades onde a tensão de praticamente todas as residências é 110 volts, tá? É mais frequente que os chuveiros elétricos sejam ligados em 220 volts. Aqui em Goiás, as nossas casas, a tensão que chega nas tomadas é de 220 volts. Diferentemente de algumas casas, principalmente na região sudeste do Brasil, que são voltagem 110. Mas mesmo nessas casas que são de voltagem 110, os chuveiros são utilizados na potência de 220. Né? Então, olha só, por que será? Você já pensou a respeito disso? Né? Então, olha só, aí já começando a responder já os nossos questionamentos levantados, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Quando nós temos equipamentos aí de alta potência, né, de elevada potência, por esse equipamento de elevada potência, passa por esse fio condutor, né, uma necessidade de uma corrente elétrica muito grande. Aí nós estamos falando agora de amperagem, tá? A intensidade da corrente elétrica em equipamento de alta potência é muito grande. É muito grande. Então, se eu tenho lá um chuveiro que vai transformar a energia elétrica numa energia térmica para aquecer a água, né? Ela vai transformar a energia elétrica numa energia térmica, né? Aquela máxima lá de Lavoisier, a natureza
nada se cria, tudo se transforma, tudo se renova. Então, você vem o seguinte, você tem aí, então, a transformação da energia elétrica em uma energia térmica. E agora, só que esse processo aí demanda uma potência muito grande. Então, uma corrente que passa por ela ali, por aquele fio, ela é muito alta. Nós chamamos isso de amperagem, né? Essa corrente é amperagem. Baseado nisso, nós temos a seguinte situação. Se a voltagem, que é a potência que chega, que é a força com que eu mande essa alimentação, 110 ou 220. Se a voltagem é menor, maior será a intensidade da corrente elétrica no equipamento. Então, se eu coloco uma voltagem lá de 2 volts, significa de 2 volts, eu tenho que aumentar demais a corrente elétrica. E se eu aumentar demais a minha corrente elétrica, é muito difícil eu ter um equipamento, um condutor, um fio que suporte essa capacidade. Um disjuntor, que é um equipamento de segurança, um dispositivo de segurança, que suporte essa capacidade, porque a minha voltagem é muito baixa. A minha voltagem de alimentação desse sistema é muito baixa. E aí eu tenho que aumentar demais a minha amperagem, a minha corrente, eu tenho que aumentar demais a minha corrente, para que eu possa sustentar aquela potência toda. Aí eu começo a ter problemas, porque eu precisaria de um fio muito grosso, vai ficar muito, é uma bitola, né, muito grossa, uma bitola muito grande, nós falamos isso, né, assim, tecnicamente, uma bitola muito grande. Ou seja, nós estamos falando da grossura do fio, em simples palavras, né. Daí o seguinte, meus alunos, daí nós temos ainda, né, nesse caso, para manter uma segurança da instalação, porque boa parte dos incêndios são causados devido a problema de circuitos na rede elétrica, e boa parte dos circuitos são gerados devido a má utilização da estrutura elétrica que se tem ali instalada naquele local. Então, seria necessário, como eu estou falando para vocês, um fio de grossura muito grande, né? Disjuntores, que são aqueles equipamentos que desliga, aciona por questões de segurança, de capacidade muito elevada, né? Onde são ligados os chuveiros, né? Então, aí para isso eu aumento a minha voltagem, no caso 220, eu aumento a minha voltagem 220, porque aí eu consigo diminuir a minha corrente, que eu chamo de amperagem. Então, devido à minha voltagem ser muito alta, ou 220, vamos assim dizer, eu consigo diminuir a minha corrente e assim eu tenho uma potência que vai atender a demanda do chuveiro. Observe que potência, tensão e corrente, como nós estudamos nos nossos capítulos anteriores, elas estão relacionadas. Elas estão correlacionadas. Não são a mesma coisa, tanto que seus nomes são diferentes, mas eles estão correlacionadas, né? Então, olha só. Então, potência é uma característica importante dos equipamentos, né? Normalmente, ela é especificada numa plaqueta ou num manual que você encontra dos produtos que nós temos na nossa casa. No caso aqui, agora, usando para dar aula para vocês, eu estou utilizando um laptop, né? Ou conhecido também como notebook. E aí, todo equipamento eletrônico, né? Ele está, o elétrico, né? Ele tem uma etiqueta, ou no manual do equipamento, ou se você souber o modelo desse equipamento e o fabricante, você entra no site do fabricante hoje e obtém essas informações. Então, na prática, se você for olhar lá nos equipamentos, você vai ver watts. Só que nós sabemos que... O que significa isso? Nós estamos falando de energia elétrica. E energia, nós sabemos no sistema internacional, é dada em joules. Então, watts nada mais é do que
joules por segundo, ou seja, num determinado intervalo de tempo, nesse caso segundo, eu conto quanto de energia que passa por aquele fio. Aí eu digo que isso é 1 joule, e eu disse que isso é watts, 1 watts. Então, 1 watts equivale a 1 joule por segundo. Quer dizer que naquele fio, naquele intervalo, em 1 segundo, passou de tantos joules. Aí eu consigo saber se aquele equipamento é muito potente ou pouco potente. Vamos continuar, só para você ver o racional, entender o racional. Olha só, meus alunos, eu estava preparando a nossa aula, aí eu me deparei com a situação, falei, eu vou colocar para os nossos alunos. A etiqueta. Isso aqui é bastante comum, né, quando nós temos nossos equipamentos, né, eletrônicos. Olha só aqui, meus alunos, ó, nós temos aí um eletrodoméstico, né, e nós temos aí a marca, né, provavelmente deve ser um chuveiro, né, elétrico, a marca FAME, né, a tensão nominal é 110, 127 volts, né? Nós temos aí a potência máxima, 4.800 watts, potência é watts, né? E a potência econômica, 3.400 watts. Opa! Olha só, meus alunos, aqui está medindo a eficiência energética. É desejável que ela seja, desse equipamento, ela é de 95%. Ele é bem eficiente, né? Equipamento. E tem um equipamento 100% eficiente? Não, é muito difícil, né? Isso é um desafio para a ciência, né? Como eu comento com vocês, né? E aí nós temos o seguinte, aqui nós temos a classificação de potência. Nós temos de A até a letra G, né? E esse equipamento em específico, né, ele tem a necessidade de, ele tem uma classificação D, ou seja, ele é intermediário, né? Ele está no meio do caminho aí, ó, no meio do caminho. Ele não é nem o melhor, né, na classificação de potência e nem o pior. Ele está na faixa amarela aí no meio do caminho, né? Aí, aqui está dizendo aqui o consumo em quilowatts-hora, depois vamos entrar ao comentar a respeito disso, né? Por minuto de utilização diária, né? Aí ele colocou aí, né? Elevação de temperatura em 10 graus Celsius, com evasão de 4,5 litros por minuto, né? Aí 1,52, né? Isso aqui é por minuto diário, né? Quer dizer que elevar a temperatura, né? Para elevar a temperatura em 10 graus Celsius, a temperatura da água, ou seja, a água está a 25 graus e eu vou colocar a 35 graus, para tomar um banho na água quentinha, elevou a temperatura em 10 graus Celsius. Para elevar a temperatura em 10 graus Celsius, ele aumentou, por minuto, ele gasta 1,52 kWh, né? Para 4,5 litros de água, né? 4,5 litros de água, né? Então, olha só, nesse caso mensal, né? Elevação da temperatura em 22 graus Celsius, com evasão de 3 litros por minuto. Aqui eu já diminuí a vazão. Então, pois quando você fecha mais o chuveiro, a tendência da água é esquentar mais, né? É até uma forma de economizar, ao invés de você colocar na opção verão e abrir bastante o registro do chuveiro, é mais fácil, inverno, né, perdão, colocar na posição inverno e abrir bastante o chuveiro, é melhor você deixar na posição verão e fechar mais o registro do chuveiro. Diminui a vazão da água e, consequentemente, a água vai esquentar mais. Por quê? Porque agora eu tenho menos água no chuveiro para esquentar. Quando eu tenho menos água no chuveiro para esquentar, o que vai acontecer com a minha água? Ela vai esquentar mais. Então, por isso que quando eu fecho mais o registro do chuveiro, a minha água fica mais quentinha no chuveiro. Entende? Então, olha só, pessoal. Então, aqui a explicação da tabela, né? A etiqueta, né? Que são os nossos equipamentos. Aí eu trouxe um caso para vocês, que eu até havia comentado, né? Que é o caso das lâmpadas de LED, né? Eu quis trazer
Essa lâmpada aí é utilizada 220 volts, tá? E em 9 watts de potência. O que significa? Vamos pensar a respeito disso. Ó. Então, se eu tenho uma lâmpada de LED, 220 volts, né, a 9 watts de potência. O que significa isso? Significa o seguinte, significa que vai ser transformada uma quantidade de energia elétrica igual a 9 joules por segundo, para transformar essa energia elétrica em luz, em luminosidade. Ou seja, a cada segundo, essa lâmpada de LED vai consumir 9 joules de energia elétrica por segundo. Ou 9 watts por segundo, se você quiser entender assim. Mas o watts não é por segundo, né? O que é por segundo é o joules. Quando eu falo watts, eu já entendo que é joules por segundo, né? Significa 9 joules, que é a quantidade de energia, para cada segundo que essa lâmpada vai ficar ligada, vai ser consumida essa quantidade de energia. Isso que significa. Quando nós estamos falando de potência, nós estamos falando a respeito dessas coisas. Ainda nós temos o seguinte, meus alunos, a unidade de medida que nós vemos nas nossas companhias de energia elétrica é o quilowatts-hora. Meus alunos, é simples entender essa ideia. Por quê? Por que quilo? Sempre quando eu falo alguma coisa, para me resumir, eu uso a palavra quilo. E nós usamos isso no nosso dia a dia. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando nós falamos quilo, é 1 quilo de carne, por exemplo. 1 quilo de carne. E significa 1000 gramas de carne. Então eu falo 1 quilo. O certo, o nome completo seria 1 quilograma de carne. 1 quilograma de carne. Mas só nós falamos quilo. 1 quilo de carne. 1 quilograma de carne. 1 quilômetro. 1 quilômetro. Então, 1000 metros. Então, observe que o quilo ele está simplificando a ideia de 1000. Então, na realidade, o que eu estou fazendo quando eu falo de quilowatts-hora? Quilowatts, por exemplo. Quilowatts. Eu estou pegando a quantidade daquela energia e dividindo por 1000. Então, por exemplo, quando eu falo para você que um determinado chuveiro, por exemplo, consumiu 10 quilowatts, estou dizendo para você que aquele chuveiro consumiu 10.000 watts. É isso que eu estou falando. Então, quando eu estou só abreviando, a mesma coisa que eu falar para você, compre 1 quilo de carne, 1 quilograma de carne, ou compra 1000 gramas de carne. É a mesma coisa. Então, eu falar 10 quilowatts e falar 10.000 watts, é a mesma coisa. Só que, como eu disse para você, o quilo é uma ideia de compactar. Para não ficar números muito grandes, para não chegar a números imensos nas nossas contas da companhia de energia, aqui em Goiás é a Enel, então as companhias utilizam compactar, e através do K. Então o K é um prefixo de compactação, né, daquele número imenso que nós temos ali. E o H? O H é hora, né? O H está se referindo à hora, propriamente dito. Tá bom? Então, por exemplo, quanto que eu vou consumir daquilo por dia, por hora, por minuto, por mês, por semana? É isso que eu vou. A ideia é essa. Então, só avançando aí, nosso tempo já está caminhando para o fim. Vamos ver um caso aqui, olha só. Então, 1 kWh de energia consumida por um equipamento é 1000 watts de potência durante 1 hora. Então, quando eu estou falando de 1 kWh, eu estou falando de 1000 watts de potência durante 1 hora. Olha que a ideia é a mesma, né? Olha só, quando eu estou falando de quilowatts-hora, eu estou falando que esse equipamento, então, consumiu 1000 watts em 1 hora. É isso que eu estou falando, tá bom? Olha só, pessoal.
O consumo de energia, então, elétrica, é dado pelo energia elétrica é igual a potência vezes a variação do tempo. Então, energia elétrica é igual a potência vezes a variação do tempo. E o custo da minha energia elétrica é igual ao meu consumo de energia elétrica vezes X. O que é esse X aqui? O X é o custo da energia elétrica da companhia, que vem lá no meu talão, na minha conta e na sua conta de energia elétrica. É só olhar lá aquele custo do mês, porque o mês varia. Pode variar um pouco, né? Não muito grande, né? É uma variação muito grande no custo da energia, tá? Geralmente ela é estável hoje, né? Então, olha só. Vamos exemplificar aí olha só esse caso que eu trouxe para vocês como exemplo, né? Qual o consumo elétrico? Qual é o consumo elétrico, bem como o custo mensal de uma, eu observo, eu falando do consumo e também do custo mensal de uma TV Smart de 300 watts que fica ligado 4 horas durante 30 dias. 4 horas durante 30 dias, então vai ser 4 vezes 30, já vai dar 120 horas. Tá vendo? Nós transformamos os dias, que é 4 horas por dia, em horas. Entendeu? Então, olha só, vamos lá. Então, olha só. Então, nós temos aí potência, energia elétrica, né? É igual a potência vezes a variação do tempo. O tempo é horas. Então, vai ficar 300 vezes 4 vezes 30. Multiplicando tudo aqui, você vai achar 36 mil watts hora. Eu divido por 1000 e transformo em quilowatts hora. Então, para essa Smart, que fica ligada 4 horas durante 30 dias, e ela tem a potência de 300 watts, foi consumido 36 quilowatts hora. Certo? Então, olha só. Se for consumido 36 quilowatts hora, eu coloco aqui no lugar do energia elétrica, e digamos o X é o meu custo da energia de 85 centavos naquele mês, então para esse mês na minha conta de energia elétrica foi pago R$ 30,60, certo? Então só de Smart foi pago R$ 30,60 para aquele mês. Beleza, meus alunos? No mais, vai ficar para vocês aí uma tarefa no nosso livro-texto à disposição, tá? Na página 89 do nosso livro, exercícios propostos somente o 1, o 3 e o 5. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de vocês durante a atividade da tarefa. Pode me chamar lá no privado, tá bom? Se você tiver alguma dúvida agora, nós temos aí 2 minutos ainda para que eu possa esclarecer algum ponto que talvez não tenha ficado claro. Se você quiser falar, levanta a mãozinha, eu abro o áudio, você fala. Se você não quiser falar, é só escrever aí para mim no chat que eu comento aqui com a galera, tá bom? Vou abrir aí um intervalo aí para vocês fazer alguma pergunta. Não. Pessoal, alguma pergunta? Então, meus alunos, reitero que eu me coloco à disposição e agradeço muito por esse privilégio de ter estado aí com alguns de vocês e até mais. Muito obrigado. Tchau.